Shalom! Então, falar para vocês hoje 2 versos e chamar a atenção acerca desses 2 versos. O primeiro é em Hebreu, Hebrim 10:4, onde fala que se você pecar depois de conhecer os ensinamentos e conhecer o Mashiach, então não resta mais sacrifício pelos pecados. Em 1 Yohanan capítulo 5 e o verso 16, eu vou deixar no rodapé, está escrito: se você vê o seu irmão pecar e não for pecado para a morte, a esse você ora por ele. Então aí deixa uma colocação: há pecado que são para a morte e pecado que não são para a morte. E eu explicarei hoje para você qual é o pecado para a morte. Pecado para a morte é tudo aquele pecado que é ao próximo, a Yahweh, ao Criador. Esse é o para a morte. E o pecado que não é para a morte, que você pode orar pela pessoa, é o pecado ao próximo. Mas dependendo também de algum pecado, porque tem pecado ao próximo que não é somente ao próximo, mas também a Yahweh. Então quer dizer, não matarás, é ao próximo, mas é Yahweh, mas é um pedido dele. Aí ele diz: não adulterarás, aí você adultera, é ao próximo, mas é um pecado para a morte. E o pecado que não é para a morte é o pecado que se eleva eu e você. Quando eu trato você mal, quando eu não deixo o respeito acontecer entre mim e você. Então, quando eu falto respeito com você, esse é pecado que pode ser reclamado e a pessoa pode arrepender e voltar atrás. Por isso que ele diz que nós temos que ser como criança, porque uma criança, ele faz o que é mal a outra criança e logo em seguida ele está brincando com aquela criança. Então quer dizer, não é abandonar. Por isso que ele diz que nós temos que ser como criança, porque é difícil viver junto em comum e não ter nada que venha a fazer-nos aborrecer. Não tem como famílias com criações diferentes viver juntos e depois não ter os contratempos. E na hora dos contratempos, não deixa fechar o tempo, não deixa o sol se pôr com esse pecado que ele via pecado para a morte. Então você chega na pessoa e fala: ó, fulano, você faz assim, 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 não me agrada. E a pessoa vai falar assim: ah, eu reconheço, se não te agrada, não faço mais. E aí você me perdoa e não deixe que o sol se põe, com a sua ira. Então, é isso aí, o pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte. Porque aí não resta mais sacrifício pelo pecado. Então, se você quebra o Shabat, se você quebra uma moadinha, isso é pecado o Criador. Que nem por aí.
Se você errar e você não conhecer, então você o Criador não imputa como pecado, está escrito lá em Vaikra, né? Você pecou, errou, mas não sabia que estava errando. Aí você pode se arrepender. Mas se você sabe, já leu lá, lembra-te do Shabat, não corta a barba, que é pedido do Criador, cobre a cabeça, que é o pedido do Criador, usa a túnica, que é o pedido do Criador, e você nunca usa, você sempre corta a barba, você sempre tira o peote que o Criador pediu. Então você pensa bem o que pode acontecer com a sua vida. Então conserte enquanto é tempo, agora que sabe que há pecado que são para a morte e pecado que não são para a morte. Então, Hebreus 10, 4 e 1 Ioanã, capítulo 5, verso 16, que explica sobre o pecado que é para a morte e o que não é para a morte. É isso aí, pessoal. Shalom. Cheguei! Se inscreva no canal, dá um like, compartilhe e tire o sininho de notificações. É isso aí!